Vale a pena, né? Olá, está no ar mais um programa em discussão especial. O tema de hoje são os perigos da automedicação. E para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio da TV Alesp, Felício de Rosa, presidente da Abacefarma, Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Seja bem-vindo à TV, Dr. Felício. Eu gostaria, antes da gente adentrar no assunto da automedicação, que o senhor falasse mais dessa associação. A Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico é uma entidade que esse ano completa 60 anos. E nesses 60 anos, ela cuida muito das farmácias do segmento farmacêutico nacional. A nossa entidade presta um serviço de atendimento, de formação, de treinamento, de aspectos jurídicos, de aspectos regulatórios de um segmento bastante complexo, principalmente com relação ao regulatório. A legislação é muito complexa. Temos um departamento jurídico dos melhores, nacionalmente falando, e a gente segue com muita frequência toda a legislação pertinente para assessorar os nossos associados. E o senhor, como presidente, por que o senhor acha que o brasileiro ele tem o costume de se automedicar? Essa é uma cultura, eu acho, né? Que cada dia cresce mais, né? É o mais fácil, assim, né? A gente fala sempre assim, dor de cabeça, coriza, má digestão. Qual é a casa que não tem lá sua farmacinha, né? É muito comum. O problema da automedicação é quando essa farmacinha começa a ser buscada com muita frequência. Vira rotina. E todo medicamento, queira ou não, enquanto corre pelo nosso sangue, em demasia, um determinado momento vai causar problema. Em particular, se essa farmacinha doméstica tem lá medicamentos tarjados, que são medicamentos mais apropriados, mais direcionados. O senhor tem uma porcentagem, uma ideia de quantos por cento dos brasileiros eles se automedicam? Olha, é muito grande. Eu posso dizer que o volume de medicamentos no Brasil, nos últimos 5 anos, cresceu mais de 40%. Mais de 40%. Tem um faturamento que cresceu aproximadamente 60% nos últimos 5 anos. A automedicação não é um caso específico do Brasil, né? Mas ela é extremamente difundida e o medicamento da farmacinha está sempre à mão na casa de todos nós, né? Acho que o grande risco da automedicação é rotinar a busca desses medicamentos lá na farmacinha de casa. Eu acho que se você, por um problema qualquer dos mais simples, tiver que recorrer ao SUS, seguramente o SUS não vai suportar. Então, essa farmacinha funciona. O que de novo, vou repetir, o que a gente não pode é tornar rotina essa busca por aquela farmacinha lá na casa. De dentro de casa. Esse é o problema. Sim. Esse é o grande problema. E quais são, o senhor tem, quais são os medicamentos mais usados por essas pessoas, o senhor? O medicamento chamado medicamento isento de prescrição, o MIP. Os MIPs. O MIPs, né? São os medicamentos isentos de prescrição. São esses medicamentos de sintomas comuns. Então, uma dor de cabeça, dor de estômago, uma má digestão. É aquele sintoma comum, simples, que pode ser atendido com um medicamento simples. E esses MIPs, eles também eles causam a imunidade na pessoa? Usado com excesso? Sempre. Qualquer medicamento usado com excesso causa problema, né? Eu posso... Resistência? Eu posso dar como exemplo, eu mesmo, né? Eu tenho diabetes. Eu controlo o meu nível de glicemia, de glicose.
Mas se eu tomar uma aspirina, por exemplo, em dose acima do comum, essa aspirina vai causar uma redução da minha glicose no sangue. Se eu tomo medicamento porque eu sou diabético e tomo uma dose excessiva de aspirina, a minha glicose vai cair muito. Sim. Entendeu? E as pessoas não ligam isso. E se a minha glicose cai muito, o meu nível de glicemia, eu corro o risco de um acidente vascular, eu corro o risco de um problema mais grave. Mas a aspirina é comum, todo mundo toma. Sim, todo mundo toma, mas cuidado, eu estou pegando eu mesmo como exemplo, né? Sim, sim. Diabético hoje muita gente é. Aspirina, todo mundo toma, né? Uma dor de cabeça é comum você, uma febre mais leve é comum você tomar. Só que se normalmente pessoas de mais idade ou crianças acabam tomando uma dose excessiva, porque acham que é um medicamento rotineiro. Então, um idoso que toma uma aspirina em dose excessiva, seguramente vai baixar a glicose no sangue, a glicemia, Sim, sim. e isso pode causar uma hipoglicemia. E as pessoas nunca vão perceber que esse fato aconteceu porque ele tomou uma aspirina, só uma aspirina. Mesmo que não precise de receita, ele acaba sendo prejudicial usando de forma errônea, né? Precisar de receita é um outro conceito, né? O medicamento de referência, o medicamento genérico, o medicamento isento de prescrição, são tipos de medicamento. Mas todos são medicamentos. Todos têm um princípio ativo, todos reagem no organismo da gente. E o senhor é favorável ou contra a venda desses MIPs fora dos estabelecimentos de farmácia? Olha, a posição que a gente tem tomado é a seguinte: medicamento é para ser vendido na farmácia e drogaria. O medicamento precisa ter a participação, o acompanhamento de um farmacêutico. A legislação brasileira diz que a saúde é um dever do Estado, mas que o SUS tem que oferecer o atendimento, mas que o farmacêutico tem que orientar o paciente. Tem uma frase que eu digo com muita frequência, que é o seguinte: a farmácia é a porta da saúde no Brasil. Para cada R$1 que eu gasto em MIP, eu economizo aproximadamente R$7 no SUS. O paciente, eu não estou jamais negando a participação de um médico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a primeira orientação, o primeiro filtro, pode ser dado pelo farmacêutico. E ele vai dizer se você pode tomar um MIP ou se você deve procurar o seu médico para uma orientação mais clássica, mais profunda. Mas ele é o primeiro filtro. Por isso que eu digo, se todo mundo for para o SUS não vai suportar. O SUS atende hoje aproximadamente 150 milhões de pessoas no Brasil. 80% da população é atendida pelo SUS. Então, o fato de passar na farmácia, de ter uma orientação profissional, de uma pessoa preparada para isso, ajuda o governo, porque você diminui a fila do SUS, você diminui o custo do SUS, você se medica orientado, sem o problema da automedicação, alguém vai te orientar sobre o melhor caminho ou vai te orientar para uma consulta médica mais importante, se o farmacêutico assim entender. Então, eu acho que vender medicamento fora da farmácia é algo muito complexo. Existem exigências sanitárias, inclusive, que uma farmácia tem que ter, e fora da farmácia eu não sei como é que isso poderia ser tratado. O controle, né? Sem dúvida. Controle sanitário. Que o controle sanitário ele é rígido dentro das farmácias. Sem dúvida, né? Você tem uma Anvisa fiscalizando, controlando, você tem um conselho de farmácia que administra esse bloco de pessoas,
de farmácias, né? Nós temos hoje aproximadamente 80 mil farmácias no Brasil. Então, existe um grupo que defende a venda de MIP fora da farmácia. E uma das alegações é, não, é a livre concorrência, isso vai facilitar. Eu digo, tudo bem, mas concorrência, nós já não temos uma livre concorrência com 80 mil pontos de venda? É verdade. Eu tenho as farmácias populares, que é um trabalho que também foi defendido pela ABC Pharma, através do nosso diretor-presidente, senhor Pedro Zidói. Seu Pedro, que é uma bandeira desse segmento, que trabalha nisso a vida inteira, é um homem, um sênior de 92 anos, que dá expediente na nossa sede todo dia, e discute conosco e nos passa todo o ensinamento dele. Então, a farmácia popular, que hoje está 93% dos municípios, que tem menos de 100 mil habitantes. Então, são 80 mil farmácias. 55 mil pequenas e médias farmácias. Um MIP na farmácia representa 30% ou 40% do negócio. Se eu tirar o MIP da farmácia, eu vou prejudicar o pequeno e médio. Sim. Eu vou tirar o farmacêutico. Como é que vai ser a venda fora da farmácia? Eu vou ter que ter um farmacêutico lá também, seguramente. Então é um assunto muito complexo. A ABC Pharma defende que medicamento tem que ser vendido na farmácia. E o projeto de lei que foi, acho que tem um projeto de lei que já está tramitando, né, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, né? Sim. O que o senhor me fala sobre ele? Na verdade, é uma medida provisória que foi colocada em plenário ontem, a medida provisória 881. Acho que é isso. Vamos dizer, que tem uma riqueza enorme. Eu, como economista, digo excelente. Ela cuida de legislação trabalhista, ela cuida da livre concorrência. A medida provisória 881 é chamada de a medida livre concorrência. Nós, da ABC Pharma, fizemos a semana passada uma reunião de diretoria executiva lá em Brasília para acompanhar a discussão desse tema, porque poderia ocorrer a possibilidade de se discutir MIP fora da farmácia. E nós estivemos conversando com muitos deputados e senadores, procurando dar sustentação a eles com relação à nossa preocupação na saída do MIP fora da farmácia. Então, a medida provisória 881 não trazia o questionamento do MIP. Ela é muito abrangente. Ela trata... não era específica. Mas tinha algumas linhas do segmento farmacêutico para os quais a gente estava atento. E dava impacto, né? E estava discutindo e mostrando para eles o nosso entendimento, que é um papel da ABC Pharma. A gente participa muito das discussões, da legislação, colaborando com a discussão, participando de grupos de negócio, fazendo mesas de gerenciamento de categoria, grupos de trabalho, reunindo farmácias de todos os portes para discutir o segmento, o dia a dia do farmacêutico, da farmácia e as dificuldades que eles vivem. E a ABC Pharma atua nacionalmente, né? Municipal, estadual, federal, a gente... É um único órgão. Existem outras entidades, mas tem outro foco, né? São de focos diferentes do nosso. O nosso foco é realmente de sustentação, de informação, de apoio à atividade farmacêutica. Existem outras entidades com outro foco, outro objetivo, que também lida com farmácia. Sim, sim. A automedicação, o senhor acha que pode... porque a gente acabou saindo disso e falando de outras coisas. Vamos voltar um pouquinho para falar sobre a automedicação. Note, Lilian, que automedicação e MIP é quase o mesmo assunto. É quase o mesmo assunto, É quase né? o mesmo assunto. Porque se liberam também isso, como o senhor está falando, e vai abrindo e abrindo,
mais se aumenta a automedicação, porque Sem o acesso dúvida. fica muito mais fácil, Sem né? dúvida, e sem qualquer orientação. Sem orientação, sem qualidade. Eu brinco, eu não posso vender medicamento junto com batata, pô. Sim, Né? Junto sim. com artigos de consumo que não médicos. Remédio é um artigo nobre. Eu Sim, estou falando de saúde da população. saúde. Então, disponibilizar fora do ambiente da farmácia, sem orientação, sem um profissional, a possibilidade de aumentar a automedicação é enorme. É enorme, sem dúvida. E a automedicação, o senhor acha que pode causar algum prejuízo para a economia? De certa forma, sim, né? É o que eu falei. Existem reações orgânicas, existem... como é que eu vou te explicar? Existem ocorrências de saúde provocadas pela automedicação. Então, vai causar um problema? Vai causar um problema no SUS, na correria de um hospital, né? Você vai provocar problemas de saúde numa população que não tem... A gente sabe que saúde no Brasil não é uma referência. Então, se não tomar cuidado com o que você toma, por que você toma, e essa analogia que eu fiz comigo agora há pouco sobre o diabético, as pessoas precisam conhecer um pouco disso, evitar a automedicação. E o farmacêutico é a pessoa mais certa. A farmácia é o lugar certo para você recorrer. É a porta da saúde no Brasil. Sim. É assim que a gente tem se manifestado. E qual que é o cuidado que o senhor acha que o cidadão, as pessoas, elas têm que tomar para elas não cair na automedicação, que vai começando, né? Então, Acaba viciando, né? Porque é um caminho mais fácil. o caminho mais fácil e disponível é a caixinha de remédio que está lá em casa. É. Não é? Então, o primeiro cuidado é perceber se a caixinha de remédio não está sendo visitada rotineiramente. Porque se você está indo visitar rotineiramente, significa que os sintomas que você tem são recorrentes. Então, Sim. você vai lá, toma, melhora. No dia seguinte você piora, você vai lá e toma e melhora. Isso vai... Chega uma hora que o próprio medicamento não faz mais efeito, e aí você se automedica de novo. Então, o primeiro sinal é cuidado. Perceba se você não está recorrendo à caixinha com frequência. É sinal de que o seu problema está se manifestando com frequência. E isso merece que alguém saiba te orientar melhor. E para nós, quem é? É a farmácia. É ali a primeira orientação. E quais os principais riscos dessa automedicação? Aumentar as doenças ou piorar o quadro da saúde dessa pessoa que se automedica em excesso. Esse é o grande risco. Risco de morte, inclusive. Não é? De novo, vou pegar o meu exemplo. Se eu cometer o excesso de uma aspirina, eu vou ter um problema de hipoglicemia que pode me levar a um problema cardíaco ou uma hipoglicemia. Isso pode me levar à morte. Sim. E eu estou falando de aspirina, que você toma por qualquer sinal. É muito comum. Sim, sim. Né? Toda caixinha de toda casa tem uma aspirina, seguramente. E, doutor Felício, para a gente poder estar encerrando o programa, o que o senhor poderia falar para o consumidor, os cuidados que ele deve tomar para não cair na tentação da automedicação? Olha, Lilian, a primeira orientação, eu vou repetir, vou ser repetitivo. Eu acho que a primeira orientação é perceber se você não está se medicando rotineiramente. Porque isso indica que o seu problema de saúde está se repetindo rotineiramente. E não é a automedicação que vai resolver, porque você não sabe exatamente o que você está atacando. Não é? Sim, sim. Eu vou ter uma hipoglicemia, ninguém vai entender que eu estou tomando hipoglicemia, estou tendo uma hipoglicemia porque eu tomei aspirina. Sim. Acho que é um exemplo que eu dou para mim. Perfeito. Então, cuidado. Teu próprio exemplo, né? O primeiro sinal é não recorra com frequência à sua caixinha.
Muito obrigada é pela isso. presença aqui no estúdio. Eu que agradeço Espero e que o estou à senhor disposição. volte outras vezes. Seguramente, estou à sua Muito disposição. obrigada. A ABC Farma agradece, em nome do seu Pedro Zidói e meu nome como presidente da entidade. Estamos sempre à disposição para conversar sobre saúde, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Se você quiser rever este e outros programas, acesse nosso canal do YouTube. Até mais.